Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do universo. Presto testemunho que não há divindades além de Deus único. Presto testemunho que Muhammad, Jesus, Moisés, Abraão e todos os outros eram seus profetas, servos e mensageiros. Quando nós analisamos o Corão, a revelação como selo da profecia ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós vemos várias histórias de muitos profetas. O Corão cita 25 nomes de profetas, cita milagres, cita aulas, o que eles passaram para nós aprendermos. E todos eles, sem exceção, vieram para ensinar e fazer as pessoas estarem num único objetivo, que é o Tawhid, que é o monoteísmo, que é a adoração em um único Deus. Mas as pessoas tendem a descrer, as pessoas tendem a serem tiranos aqui na terra, e nós vemos dentro do Alcorão um profeta que é um dos mais citados, que é o profeta Musa, Moisés, alaihi salam. E a história desse grande profeta nos passa várias aulas, porque ele, juntamente com outros profetas, foram enviados para quem? Para o povo de Israel, Bani Israel. E povo de Israel não é esse estado criado, como muitos acham, criado em 48, que é tirano como o faraó era. O povo de Israel não tem nada a ver com esse estado. Nós devemos diferenciar isso e ensinar as pessoas, principalmente aqueles que são massacrados por falsos líderes, que acham que esse estado político sionista tem algo a ver com o povo de Israel. Então, essa é a primeira diferença. Mas quando nós analisamos a história desse grande profeta, qual que era a lei da época? O faraó, ele se achava o criador, o Deus, com a sua tirania, com a sua injustiça, ele que ditava as ordens, e todos eram escravizados por ele. E ele viu em sonho ou algo do tipo que seria enviado durante o seu governo uma criança que desbancaria o seu reinado. Por conta disso, o que ele fez? Ele criou um decreto durante o seu reinado que todo menino homem que nascesse seria morto. Simples assim. Para ele não ter qualquer perigo da sua tirania. E quem que nasce naquela época em que esse decreto estava em vigor, na realidade, se matava um dia e se deixava vivo outro dia as crianças. Tinha essa regra. E o profeta Musa, Moisés, alaihi salam, nasce justamente no dia que teria que ser mortas as crianças do sexo masculino. Então, naquele dia, a sua mãe recebe a inspiração divina para colocar aquele bebê no cesto e deixá-lo vagar nas águas. Imagine uma mãe com um recém-nascido deixar o seu filho no cesto e deixar que a água o leve. E Deus inspirou ela. E ela fez isso. Então aqui nós vemos a confiança dessa mãe e a certeza que Deus é o protetor. Colocou ele e ele foi levado pelas águas, onde? No palácio do faraó. Foi levado no local da morte, onde ele seria morto, principalmente naquele dia.
quem que pega esse bebê? A esposa do faraó, de nome Ásia, radiallahu anha, que ela tinha fé em Deus único, mesmo estando casada com um tirano, ela acreditava em um Deus único, num Criador absoluto. Ela pega o bebê e os soldados do faraó querem levá-lo para a morte, porque era lei decretada pelo tirano. Então ela convence o faraó de ficar com aquele bebê, de trazer tranquilidade para ela e etc. E ele aceita e dá aquela regalia de não matar aquele bebê do sexo masculino. Então aqui nós vemos que no perigo que ele corria de ser assassinado, quem que é o protetor dos protetores? Quem está acima de qualquer ser humano, de qualquer tirania, senão Deus Altíssimo seja? E fez ele ser criado no palácio do inimigo. O ser humano cria artimanhas, o ser humano cria falsidades, mas Deus sabe de tudo. Do mesmo jeito que preservou o profeta Jesus, alaihi salam, elevando ele de corpo e alma aos céus, Deus aqui preservou o profeta Moisés, alaihi salam. Só que aqui tinha um detalhe. Deus garantiu que a mãe de Faraó, que a mãe do profeta Musa, alaihi salam, teria o consolo, teria a tranquilidade. E aí aquele bebê no palácio precisa ser amamentado. E aí chamam mães de leite ali do palácio que existiam. E Deus Altíssimo seja, isso está no Corão, Deus proibiu que ele pegasse o peito de qualquer mulher. E chama uma, ele não pega o peito, chama outra, ele não pega o peito. E a criança chora, tem fome. E não pega o peito de qualquer mulher. A irmã da mãe do profeta Musa estava por perto e disse: eu conheço uma pessoa que às vezes ela pode amamentar ele, vamos tentar. E assim ele é levado aonde? Na sua própria casa, com a sua mãe, para ser amamentado. Antes do pôr do sol, aquela mãe que tinha colocado o filho nas águas, sozinho, sem nada, ela tinha antes do pôr do sol, o filho nos seus braços, sendo amamentado e crescendo com vigor. E nisso nós vemos a confiança daquela mãe, a paciência dela e o decreto de Deus que afasta qualquer falsidade. E ele cresce assim, no local do inimigo, com o consolo da sua mãe. E ele atinge idade adulta, atinge força plena, até que chega a ordem de Allah para que ele vá falar com o faraó. Vá dizer ao faraó sobre as injustiças, sobre a incredulidade, sobre achar que era Deus e etc. E nessa época, quais eram os milagres que eram realizados pelo profeta Musa, alaihi salam? O que estava em jogo na época? Estava em jogo a falsidade dos mágicos do faraó. Aquilo que era ilusão, aquilo que era enganação. E nisso, Deus manda o profeta Musa ir até o faraó e falar com ele. Mas aqui tem outro detalhe. Deus ele diz no Alcorão, para que quando ele vá falar com o faraó, ele tenha palavras gentis, educação, adab. Não disse, não xingue o faraó, não maltrate o faraó,
e sim tem educação no modo de falar. Para você divulgar o Islã, para você divulgar a unicidade de Deus, aqui é o ensinamento. Com as melhores palavras, com hikmah, Allah diz no Corão, sabedoria, bela exortação, não é de qualquer jeito que você passa às pessoas a beleza do Islã. E ali o profeta Musa, alayhi salam, estava passando a beleza do Islã. O que é o Islã? O monoteísmo, para ele adorar um único Deus. E o profeta Musa tinha dificuldade na fala. E ele pediu a Deus que deixasse o seu irmão Arão, estar com ele nessa missão, porque ele falava bem e esteve junto com ele na missão de falar com o faraó ouviu ele e disse a ele: você foi criado aqui no meu reinado, eu te dei o melhor, comida, bebida, não te matei quando você chegou e etc. E ainda você vem falar para mim, adorar um único Deus? Eu sou Deus, ele dizia. O profeta Moisés retruca ele dizendo: agradeço toda a hospitalidade, reconheço tudo que foi feito por mim, mas essa questão de adorar um único Deus e de não causar injustiça na terra, isso é para qualquer ser humano. E nisso ele é perseguido juntamente com o seu povo. Nisso ele desbanca os mágicos do faraó, transformando o cajado em serpente, naquela disputa, mostrando que aquilo que o faraó fazia com os seus mágicos era tudo falsidade. E os próprios mágicos do faraó reconheceram que o que o profeta Moisés fazia não era dele, e sim algo divino, algo do verdadeiro milagre de Deus, que ele dizia: isso é por ordem de Deus, e não eu que estou fazendo. A ponto dos mágicos renegarem a faraó, quando viram aquilo, e serem condenados à morte por conta dessa renegação. E aí começa a perseguição do faraó em relação a todos aqueles que adoravam um único Deus, e nós já sabemos da história, quando eles chegam e são encurralados de frente ao mar, e não têm aonde ir, e a certeza e a confiança que o profeta Moisés tinha, Deus ordena que ele bata o cajado no chão, o mar se abre, e ele e o seu povo passa, e quando o faraó adentra no mar para persegui-los, ele é afogado juntamente com o seu exército naquele local, mostrando que aqueles que têm certeza, confiança, paciência nas ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, esses são os verdadeiros virtuosos. E aqui tem outro detalhe ainda, que Deus disse no Alcorão, porque Faraó quis reconhecer a Deus naquele momento que ele estava sendo morto, porque ele viu medo naquele momento, não foi aceito, foi morto como renegador da fé. E não só isso, Deus ele diz no Alcorão: e preservaremos o teu corpo para que sirva de lição aos que vierem depois. O corpo do faraó foi preservado, está até hoje no Egito. É a única múmia cientificamente comprovada que tem sal no corpo dela por conta do mar. Até nisso, Allah garantiu a preservação do corpo para mostrar de exemplo para tiranos e todos aqueles injustos. Então nós vemos nessa bela história o que é confiança em Deus. Agora, se nós confiamos no dinheiro, se nós confiamos no ser humano apenas, se nós confiamos nos nossos bens, nos nossos cargos, nós seremos como Faraó. Nós seremos daqueles que deixaram de crer em Deus, que deixaram de ter a confiança em Deus, que Ele que dá, Ele que tira. Nós devemos ter paciência, como a mãe dele teve, como ele teve, na conduta de como divulgar o Islã. Nós devemos ter a certeza que Allah vai abrir as portas. E é isso que nós vemos hoje em Gaza,
É isso que nós vemos hoje com esse povo que está mostrando a fé que o profeta Musa, alaihi salam, tinha juntamente com aqueles que acompanharam ele. Uma fé inabalável, uma fé contra a tirania. E aquele povo de Israel que sofreu na mão dos tiranos, hoje os palestinos passam a mesma coisa na mão desses tiranos sionistas, genocidas, que praticam todos os tipos de atrocidade que nenhum ser humano praticou aqui na face da terra. E eles estão firmes, convictos, pacientes e agradecidos. Isso é uma aula para nós. Qualquer ato que acontece nas nossas vidas, nós reclamamos. Qualquer problema financeiro, qualquer problema de saúde, qualquer que seja, nós começamos a reclamar. Nós não olhamos a ni'ma, a dádiva que Allah nos deu. Nós não olhamos o bem que Allah nos dá. E nós não olhamos que Ele que pode trocar, que Ele que pode dar a vitória, que Ele que pode dar a solução para nós, como Ele diz, na dificuldade, a facilidade. Sempre. Quando nós estamos com Deus, nós temos a vitória, nós temos a tranquilidade, nós temos a sakina, nós temos a paz nas nossas vidas. Mas devemos ter essa confiança plena, certeza que Ele vai resolver os nossos problemas. E não cairmos em enganações, em falsidades, em aquilo que é efêmero, passageiro, por querer agradar a criatura e desagradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Que tenhamos isso nas nossas vidas, esse exemplo de retidão, de paciência, de confiança, para sermos os vitoriosos e, inshallah, a Palestina livre e todos os muçulmanos que são injustiçados e qualquer povo que tenham a justiça em suas vidas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.